e pelo menos há 3 anos convivo com ele, né? E eu quero dizer para vocês que aprendi a amar e respeitar esse homem de Deus. Nós somos muito diferentes e muito iguais. Somos diferentes por causa das nossas características, mas somos iguais porque amamos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus, estamos na mesma cidade e temos como propósito servir a Deus, servindo aos homens, servindo aos pastores, servindo a nossa cidade de Dourados. Então eu quero dizer, pastor Geda, que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, né? Eu quero aprender a cada dia mais com a sua vida. Você é um homem que tem batalhado pela unidade, tem batalhado de acordo com a sua força e o seu entendimento, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Às vezes não é tão entendido e compreendido, e às vezes nós te decepcionamos. Às vezes eu te decepciono, eu sei que às vezes eu te decepciono, e eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma pessoa que possa também te servir no corpo de Cristo aqui em Dourados. Pastor Jed, esse povo ama a sua vida, eu amo a sua vida. Me perdoe se não tenho conseguido ser aquele pastor, aquele homem que você gostaria que eu fosse, mas nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, eu quero aprender a te servir, a servir esse povo de Deus aqui na cidade de Dourados. Amém? Deus abençoe. Amém. É contigo. Uau! Obrigado, pastor Eugênio. Realmente me pegou de surpresa. Não esperava mesmo. De fato, ontem foi um dia especial para mim, 15 anos de Dourados, e eu queria pedir ao presidente para que eu pudesse, né, a razão pela qual nós estamos recebendo os irmãos hoje é porque quem me conhece sabe que eu sempre amei fazer essa reunião desde que aqui eu cheguei. A outra razão pela qual eu pedi também a palavra ao presidente do conselho, e eu espero contar com a vossa colaboração, com seus ouvidos, é de ouvir o que arde no meu coração. Me emociona falar disso, porque eu entendo que se nós obedecermos o que Deus tem colocado para nós, essa cidade vai ser toda ela ganha para Jesus. Está escrito aqui, porque eu acredito que todos nós aqui acreditamos na Bíblia. Minha primeira reunião de unidade aconteceu, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, eu só sabia que eu precisava orar junto com pastores. E eu me lembro que eu convidei uns 15 pastores, veio 3. Um deles foi o pastor Marcos Cote. Alguns de vocês conhecem quem é Marcos Borges, né? O Cote da Jocum. Ele foi lá orar comigo. Depois disso eu tive uma outra experiência que marcou a minha vida, foi em Bogotá, uma multidão de quase 300 mil pessoas. Nesse dia, o pastor Gerson está aqui me ouvindo também. A gente estava num lugar que havia 300 mil pessoas, um parque chamado Simão Bolívar, em Bogotá, e havia uma unção muito forte naquele lugar. As pessoas eram tomadas por Deus de uma forma impressionante. Após as reuniões, a gente estava lá 5 dias seguidos, a gente via as pessoas totalmente tomadas por Deus dentro dos táxis, nas ruas, nas filas para entrar na igreja. Eu nunca vi aquilo. Eu e o Gerson estávamos lá e vimos isso. E lá naquele lugar eu via as pessoas tomadas por Deus. Alguns chapavam de tal maneira, caíam. Eu olhava tudo aquilo e falei, meu Deus, eu nunca caí, eu quero cair, eu quero sentir esse negócio que esse povo está sentindo. E eu me lembro que o Senhor falou muito claro para mim naquele dia: fique em pé e veja o que eu vou fazer na sua cidade. Aquilo marcou a minha vida. Aquilo fortaleceu a minha vocação de buscar a unidade do corpo de Cristo. Eu entendo que existem 2 tipos de pastores: os vocacionados. Deus chamou você, Deus te chamou, e isso é muito real na sua vida, e a sua vida mostra isso, o seu caráter mostra isso, a sua integridade mostra isso, os seus frutos mostram isso. E existem os que tomam para si essa honra. Esse tipo de pastor, eles não andam juntos, eles se isolam, eles não querem o reino na cidade, eles se preocupam em governar a própria denominação, eles trabalham pela denominação, eles buscam pelo sustento deles. Não importa uma reunião como essa, não interessa. Esses pastores eventualmente causam algum tipo de escândalo, adultério, infidelidade, questão financeira, falam mal de outros pastores, e esse tipo de pastor corrói a unidade. Mas no pacote geral todo mundo é pastor.
Quando um pastor causa um escândalo, você que é bom, íntegro e correto, paga por esse, porque as pessoas tendem a generalizar e coloca todo mundo no mesmo pacote, sim ou não? Então a gente vê que existe os vocacionados e os que tomam para si essa honra, e você que lê Bíblia sabe exatamente do que eu estou falando. Mas há muitos anos atrás, João 17:21 queimou no meu coração. Foi quando eu fiz aquela primeira reunião de unidade. João 17 diz, no verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu entendo que essa cidade Deus deu para nós. Deus não deu essa cidade para os governantes, para os políticos. Deus deu para a igreja. Essa cidade, ela é do Senhor. Nós estamos não apenas verbalizando isso quando gritamos que Dourados é do Senhor Jesus. Porém, existe um processo para que isso se torne uma realidade. E nesse processo se chama o processo da unidade. E a unidade, ela não acontece comigo pensando igual o Enio, igual o Gerson, igual o Marcos Coca. Não, ela acontece quando nós resolvemos orar junto por uma cidade. E hoje, infelizmente, a gente vê muitos pastores se isolando. O isolamento é uma insensatez, é um comportamento egoísta. E eu não falo isso porque eu acho que seja assim. Eu falo isso porque Provérbios 18 diz exatamente isso. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não é eu que penso assim. Há uma outra versão que diz, na Nova Versão Internacional, a NVI, quem se isola busca interesses egoístas. Quem são os que mais atrapalham a unidade numa cidade? Aqueles que acham que são grandes. Outro dia alguém disse para mim, o fulano, o beltrano, gente do seu nível, já está convocado, já vai estar lá. Eu falei para essa pessoa, eu acho que me diminui quando me comparo com esse tipo de gente. Gente com muita gente na cidade não pode ser comparado com quem busca a unidade. Porque quando uma pessoa, presta atenção nisso, um grande não é porque ele tem um monte de gente seguindo ele. Um grande não é. Esse grande é aquele que na cidade, como você que está aqui, hoje eu estou feliz de ver o pastor Éder lá da aldeia. Eu sei o trabalho que esse homem faz lá. Eu sei a batalha que esse homem vive lá, e eu creio que o Gerson que está ao lado dele também sabe. Esse homem para mim é grande. Me comparar com ele me honra. Esse homem é grande. Talvez ele tenha lá umas 100 pessoas, Éder, mais ou menos, não chega a isso, mas eu já fui pregar lá e já chorei com ele lá. Sabe, grande para mim é aquela pessoa que escuta Deus, e escutar Deus é orar junto. Escutar Deus é entender que eu posso tirar uma vez por semana para dobrar o meu joelho e chorar com meu irmão pela minha cidade e não pela minha denominação. Pela minha denominação, pelo meu ministério, eu oro e tenho obrigação de orar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus me deu uma responsabilidade. Mas para nós todos, o corpo de Cristo dessa cidade é formado por homens e mulheres de Deus que obedecem a Deus. Os textos que eu estou citando para vocês não tem interpretação, não precisa ter revelação. Se vocês olharem, vocês vão perceber que eles precisam apenas ser obedecidos. E nós temos um defeito, principalmente quando se é teólogo, é de querer interpretar o texto, interpretar e revelação do texto, quando na verdade só precisa obedecer. Quando Deus falou para Adão e Eva não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, não precisava de revelação, só de obediência. E foi isso que detonou com a vida de toda a humanidade, porque eles foram interpretar, e foram interpretar junto com o diabo. Isso que é pior. Eles foram interpretar junto com o diabo a Bíblia. A Eva foi conversar com o diabo, aceitou a proposta. Não é bem assim não. E hoje tem um monte de pastor que aceita isso. Não é bem assim não, isso que o Jader fala é exagero. Olha para o texto. Chore aos pés do Senhor nas tuas manhãs, nas tuas madrugadas. O que esse cara quer dizer? Por que ele enche tanta paciência da gente com isso? Como o Eugênio falou aqui, eu fico feliz de ter esse momento, me emociono com esse momento, mas sinto profundamente contrariado quando uma reunião, se vai ter um político, as pessoas lotam ela. Eu falei isso na reunião do Conselho Estadual de Pastores, o pastor Eugênio estava lá. Se falasse que o governador estaria naquela reunião, estaria lotado de pastores lá. O que te atrai, pastor? O que ainda te chama a atenção? O que ainda é o teu foco? Se a unidade não for o nosso foco nessa cidade, nós não vamos ganhar essa cidade, e Deus vai pedir conta de cada um de nós. Existe um texto lá, eu coloquei outro dia no site
no grupo do Conselho de Pastores, que é Juízes 21, 25. Ele termina dizendo assim: naquele tempo, quem lê esse contexto, quem é teólogo, isso precisa ser explorado culturalmente, explorado com a questão da época, mas nunca foi tão atual. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Se eu faço o que é reto aos meus olhos aqui no Ouvir e Crer, Marcos Vitor, na Sala Nossa Terra, faz o que é reto aos olhos dele, a gente vai batalhar e cada um de nós fica pescando com aquela varinha, e a gente pesca lá 1, 2, 10, 20, 30, amém, glória a Deus, meu ministério está crescendo. Só que não é isso que Deus está olhando. Deus está olhando para o teu crescimento. Você que observa o crescimento do seu filho, você observa se ele, a índole dele, a maldade dele. Você percebe a bondade do seu filho, porque você é inteligente, você está observando o seu filho. Eu penso que Deus está observando como nós estamos crescendo. Lá em João 17 diz que Ele deu a glória dele para nós. O que estamos fazendo com a glória do Senhor? Neemias, quando foi reconstruir o muro, ele chamou uma galera muito grande, mas a Bíblia diz: os nobres não se envolveram. Os nobres da cidade, eles têm uma denominação grande, eles não se envolvem. Eles são os nobres, eles têm muita gente seguindo eles. Eu creio que você deve estar pensando: fulano, beltrano, é eles mesmos, eles não estão aqui. Eu gostaria, e eu vou, na verdade, depois de hoje, eu vou sentar nele. Por que eu estou falando isso hoje de forma tão aberta? 15 anos, eu sinto que houve um retrocesso. Não conseguimos parar para formar um grupo de 100 pastores para orar juntos. Hoje já tem 2 anos, agora esse mês de agosto, 2 anos que nós estamos orando nesse auditório. Não é a minha oração, eu estou muito feliz que quarta-feira passada eu estava lá em Goiânia, e aqui tinha uma galera legal de pastores orando. Não é a oração do Géder, é a oração da unidade. Se Deus me levantou para isso, amém, eu estou aqui. Eu confesso para você que eu não queria ter essa responsabilidade, mas eu me lembro dela todas as vezes que eu deito. Essa noite, pensando nesse momento, eu mal dormi. Nós precisamos entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. Nós precisamos compreender e obedecer ao que o Senhor está dizendo. Eu tenho muitos amigos aqui, eu fiz amigos nesses 15 anos. As palavras do Eugênio, eu recebo elas em parte, porque realmente, em parte que eu digo, a questão da transparência, a questão, eu acho que às vezes eu sou espontâneo demais. Eu falo coisas que você talvez não precise ouvir. Se nesse momento você entende que eu estou falando que você não precisa ouvir, vai me liberando o perdão, vai me compreendendo. Tenta aqui no calor da emoção. Eu estou aqui como aquela pessoa sedenta, do mesmo jeito de 15 anos atrás, que eu lia João 17, 21, e eu me lembro dessa reunião. O bispo Áureo era o presidente, eu lia tremendo, que era aquele momento ali, que era o momento mais forte dessa cidade. É quando você se posiciona para cercar a mão do seu irmão. Uma das experiências que eu não me esqueço, o bispo Áureo chamou um monte de gente para orar numa reunião que a gente foi, e um pastor, no momento que falou: pega na mão do seu irmão, ele saiu para fora. Ele saiu, ele foi lá para a porta da igreja, e ele ficou lá. Terminou a oração de unidade, ele voltou e sentou. Não está mais aqui esse homem, mas a denominação que ele representa também não está aqui. Essa igreja ele nunca quis participar. Sabe, irmãos, enquanto nós rejeitarmos a unidade, nós estamos atrasando o processo de Deus para ganhar a cidade. E eu penso que nós vamos ter que pagar isso. Deus vai cobrar de cada um de nós, dos vocacionados. A Bíblia diz que o juízo vai começar pela igreja. Não é pelo mundo, é pela igreja, é por nós. Eu olho para o texto que Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, o lugar que você mora, que você vive, aqui, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A NVI diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor a favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Essa cidade, ela só pode ser próspera se eu e você orarmos juntos. Orar juntos é orar a semana inteira junto aqui, fisicamente. Não é disso que eu estou falando, é uma vez por semana, mas orar junto num propósito. Nós vamos ganhar a cidade. Deus não vai dar uma igreja, uma população para uma denominação. Ele vai dar para a igreja dele, o povo dele. E o povo dele são os pastores dele, os líderes que ele tem levantado nessa cidade. Homens e mulheres que escutam a voz de Deus, que não fazem aquilo que eles gostam de fazer. Eles fazem aquilo que às vezes tem que abrir mão,
Tem gente que fala, eu não vou lá não, cara, aquela reunião, lá fala de política, lá fala, tem o cara lá que roubou minha ovelha, cada conversinha boba, sabe? A gente precisa ser maduro. Estava falando com o pastor Klaus, agora há pouco ali fora, a nossa infantilidade nos separa, mas é interessante que até as crianças talvez sejam mais maduras que a gente, porque eles brigam agora, na parte da tarde estão brincando de carrinho junto. Pastor não, se ele briga hoje, ele passa 50 anos brigado. Todo pastor que foi vocacionado, e eu de alguma forma ofendi, magoei, eu fui atrás, que eu entendo que ele é vocacionado. Eu fui lá, ajoelhei com esse cara e pedi perdão. Pois é, até os políticos se unem, eles estão brigando, xingando um ao outro, daqui a pouco eles estão dando a mão. Há muitos anos atrás, eu não sei se o Clebes viu isso, mas a Assembleia de Deus, o Jornal de São Paulo colocou uma foto muito grande, Emerson, você deve lembrar disso, Zé Wellington e Manuel Ferreira, escreveu assim, a página do jornal dizia assim, o que Deus não fez, a política fez. Zé Wellington e Manuel Ferreira dando as mãos. Irmão, aquele jornal era o diabo esfregando na cara dos pastores, que o que uniu eles não se unem por causa do reino, é uma briga, é uma competição. Pastor Emerson e o Clebes são assembleianos de origem, e lá tem homens muito sérios, e eu louvo a Deus por tê-los na caminhada. Eu e o Clebes já temos 10 anos de amizade. Eu fui atrás dele quando ele chegou aqui. Alguns de vocês tiveram um primeiro contato comigo quando eu cheguei aqui. O Gerson é um deles, o Coque é um deles. Sabe umas coisas que eu acho interessante aqui? É que nesses 15 anos eu conheci muitos pastores, não estão mais aqui. Alguns caíram em adultério, alguns destruíram a própria denominação por conta de finança e de mulheres. Eles não estão mais aqui, nesses 15 anos de história. Mas quando eu posso olhar no rosto do Gerson, ele continua na caminhada, firme. Eu olho no rosto do Coca, tirando os cabelos brancos, ele é o mesmo, continua firme. Vieram outros, mas outros que deveriam estar à frente disso, porque eu vim para somar. Outros que deveriam estar à frente disso não estão mais aqui, eles têm muita gente. Enquanto você se preocupar com o povo, é porque o povo é teu. Mas quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus, é Ele que cuida do seu povo, através da palavra que Ele te dá. Não se espalha, não se divide. O que Deus te deu permanece com você, vai ser fiel até o fim. Mas as pessoas estão ocupadas por demais. Juízes termina dizendo isso. Cada um faz o que quer, pastor Hermes, cada um faz o que quer. Não, mas eu estou na obra. Houve um tempo na minha vida, antes dos 7 anos de tempo de história de Dourados, uma escassez impressionante. Meu Deus, se o senhor me chamou para esse negócio de igreja, de obra, sustenta pelo menos, dá o papá. Minha mulher foi missionária no Nordeste, sofreu muito na época, o pai dela era um pastor da Assembleia de Deus, e eles sofreram, como toda pessoa que vai desbravar um lugar sofre, independente da denominação. O pastor Epson lida com missionários, e as histórias que ele conta eu tenho gravadas no meu coração, do sofrimento que é onde está sendo desbravado. O pastor Fábio esteve nas montanhas do Nepal, junto com o pastor Luciano, sabe da luta e da dificuldade que é para que uma igreja sobreviva naquele lugar. Mas há muitos anos atrás, eu me lembro de uma escassez, de um dia de manhã, na hora do almoço, melhor dizendo, meu filho nesse dia estava lá em São Luís, na MCM, era janeiro, todo mundo passeando, todo mundo saindo de carro para passear para a cidade, ver parente, e nós em casa, mal tendo o que comer. Naquele dia tinha uma caixinha com 8 ovos e arroz. Eu morava num sobrado na Adelina Ergotti, mal conseguia pagar o aluguel daquele lugar. Um golzinho na garagem, que a gente pagava uma prestação, e era o que conseguia pagar a prestação. E tinha vez que o tesoureiro falava que o cheque tinha que ser predatado para comprar comida. Eu sei que naqueles dias a escassez estava certa, estava acontecendo. E eu me lembro dos 8 ovos. 8 ovos. Naquela manhã, a minha esposa, naquele momento de almoço, a minha esposa foi fritar os ovos. Dos 8 ovos, 4 estavam podres. Mais que isso de miséria. A minha filha olhou aquilo e falou: papai, não tem carne? Na época me deu um nó na garganta assim, eu comi até minha esposa sempre ela falava assim: 2 para o teu pai. Sei lá se tinha, que até hoje eu não gosto daquilo. Mas o que eu quero contar é o seguinte: eu fiz uma oração nesse dia.
Falei, Deus, minha esposa já sofreu, o senhor acha que ela precisa sofrer mais ainda nessa área? Ela casou, ela disse que não queria casar com bêbado e nem com pastor. Quando ela casou comigo eu era bêbado, porque eu tomava uma garrafa de vodka por dia. Eu era bêbado. Aí eu falo, você orou tanto que Deus fez de mim um pastor. Então está aí você agora sofrendo com isso. E eu falei para Deus isso naquele dia. Deus, a minha esposa precisa passar por isso, a minha filha precisa passar por isso. Precisa, Deus. E eu me lembro que eu catei, quem aqui já procurou moedas dentro de casa? Eu procurei moedas naquele dia. E eu consegui achar algumas moedas. Eu fui para o mercado para comprar o café da tarde. Comprei o café da tarde, pão e ovos. E 1 litro de leite. Voltando para casa, meu telefone toca. Antes do telefone tocar, Senhor, eu preciso passar por isso. Senhor, se o Senhor quiser que eu passe por isso, o Senhor me dá um comando, mas poupa minha esposa, poupa minha filha, faz alguma coisa a respeito disso. O Senhor me trouxe para essa cidade, o Senhor pode me sustentar, Senhor, está sendo muito difícil. Eu não estou conseguindo pagar, o Senhor sabe, mal eu consigo pagar o aluguel do auditório, mal eu consigo pagar o aluguel dessa casa. Se o Senhor me chamou de verdade, muda a nossa história, faz alguma coisa, ou me tira disso. Eu vou trabalhar fora do ministério, se não é isso que o Senhor tem para mim. Irmãos, em 15 minutos que eu fiz essa oração, que eu cheguei em casa, toco o telefone, alguns irmãos que estão aqui comigo, o caso do Adriano já escutou essa conversa, o Júnior e a Marcela que está lá atrás, meu filho, era o Clarival. Clarival é um discípulo que anda comigo há uns 10 anos. Pastor, o senhor está onde? Eu falei, eu estou em tal lugar, estou em casa. A gente está indo aí, pode? Eles chegaram carregados. Clarival é forte, veio arriado, assim, muita comida assim para nós. Ele e a esposa. Eu falei para minha esposa chorando, falei, lembra que eu te falei? Ele disse que vai nos sustentar. Essas são uma das poucas experiências, das muitas, aliás, mas não tenho tempo para contar muitas. Eu só estou dizendo que Deus tem me sustentado. E hoje eu sou um homem próspero. Naquela época eu já era próspero. O que diga ser próspero, irmão? É ser rico? Não tem falta de nada. Não tem falta de nada. Ser próspero é depender dele, e a gente depende dele. Todas as vezes que veio propostas para eu sair desse contexto, e veio 2 naquela época, 2. A primeira delas foi para ir para a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Curitiba. Eu falei, meu pai. Aí eu e minha esposa conversando, vamos voltar para Curitiba? Tudo que você quer, né? Sua mãe, seus irmãos estão lá. Ela falou assim, vamos orar. Aí Deus fez uma pergunta para mim, você vai pelo dinheiro? Ou porque você quer fazer a obra? Eu falei, os 2. Mas a questão do dinheiro começou a me incomodar, e começou a incomodar a minha esposa. E quando você não ouve o Espírito Santo, trata de ouvir sua esposa, irmãos. Ela se posicionou contra. Quem teria vontade de ir para lá não era ela? Eu tive que escutar isso. Ela, amor, nós não vamos não. Sair daqui por causa da situação difícil que nós estamos vivendo, não vamos não. Vamos ficar aqui. Falei, amém, amor. Nos abraçamos. Passou um tempo, eu conheci pastor Neidson Neri. Fui pregar lá em Rondonópolis, uma igreja com quase 400 pessoas no bairro, e outra com mais de 500 pessoas no centro da cidade, do Ouvir e Crer. Eu preguei no bairro. Passou 1 mês e pouco, o Neidson veio aqui, eu vim te levar embora. A igreja amou você e quer você lá. A gente vai cuidar de você lá. Mais uma vez veio a pergunta, você vai pelo dinheiro? Eu vou pelo dinheiro. Tive que responder, porque era eu e Deus, minha esposa. Eu também não fui. Então eu pensei assim comigo, irmão, se você trabalhar pelo dinheiro, se o diabo pagar mais, você vai também. Quando a gente trabalha pelo dinheiro, pelas coisas, quem paga mais a gente vai. Por isso que a gente vê muitas vezes, por conta da situação difícil, de não saber esperar o tempo de Deus, a gente toma decisões que vão prejudicar todo o ministério, toda a nossa família. Nesse tempo todo, Deus foi formando alianças. E nessa história toda, quando eu digo que houve um retrocesso, irmãos, é porque quem me conhece, olha para mim e lembra, a unidade conquista a cidade. Olha para mim e lembra que eu sou um pastor que busca a unidade. Eu me ajoelho aos teus pés, se eu te magoar e te ofender. Mas já me ofenderam muito, já me machucaram muito, já me ameaçaram nessa cidade, por telefone, pessoalmente, mas eu estou aqui. E hoje, a palavra que eu quero finalizar é que há alguns anos atrás eu assisti um vídeo de um pastor que trabalhava pela unidade lá na Colômbia. Na Colômbia todo mundo sabe que havia o cartel de Cali. O cartel de Cali não caiu por causa da polícia, caiu porque os pastores resolveram orar juntos.
Aqui em Dourados, não tenho conhecido do cartel de Cali, mas existe uma máfia no combustível, existe uma máfia do tráfico, a bandidagem, a criminalidade. Eles não vão cair, irmãos. Eles não vão cair. A gente sabe que existem dentro da polícia aqueles que são homens íntegros e honestos, mas existem os corruptos. No meio dos pastores existem os íntegros e os corretos, mas existem os corruptos. Nos médicos e assim em todo lugar. Mas o que eu quero mostrar é que essa máfia que age na nossa cidade não vai cair porque vamos trocar o prefeito, o governador e os deputados. Essa máfia cai quando, pelo poder do nome de Jesus, os pastores estão orando juntos. Vai cair, vai cair, vai cair. Eu me lembro de Josué marchando em volta daquele muro. Eles não tiveram que derrubar o muro com dinamite, o muro caiu. Você crê nisso? Caiu por quê? Porque obedeceram, caminharam na unidade. Eu não sou a voz da unidade, a voz da unidade deveria ser todos nós. Nós deveríamos ser portador e interessar por isso. Nós deveríamos correr atrás disso. Aí sim, essa cidade vai ser governada pelo Senhor Jesus. Aí sim, tudo que eu puder fazer, eu quero fazer. E naquele dia eu vi que o cartel de Cali caiu. Mas é interessante que só caiu depois que o pastor morreu. Quem já viu esse vídeo que eu estou falando? Já viu? Só a pastora Lia? Já viu? O pastor foi assassinado. Você conheceu ele, bispo? Nossa, eu chorei muito. E essa madrugada que fez eu rolar na cama foi isso. Eu estou gravando o que eu estou falando aqui e está escrito ali, provavelmente. Se precisar que isso aconteça, eu quero ser essa pessoa, porque essa cidade precisa ser ganha. Eu nasci nessa cidade. Quando houve aquele rebuliço na época do Ari Artuzzi, eu chorava aqui no púlpito da minha igreja, porque a minha cidade estava sendo envergonhada do Brasil inteiro. E a culpa não era daqueles políticos, mas a culpa é nossa. Não pense que eu acho que político tem culpa, irmãos. A culpa é nossa, porque nós comemos na mão de político muitas vezes. Nós ficamos cheios de bajulação com eles. Nós, quando nós deveríamos ser as pessoas que eles procuram. Eu vim aqui para você pôr a mão na minha cabeça, porque eu preciso de cobertura. Eu recebi a irmã Adélia aqui, Dona Adélia. Ajoelha aqui, irmã. Alguns pastores estavam aqui. Discurso bonito, todos eles têm nesses dias, irmãos. Todos eles têm. Mas nós precisamos ter o discernimento de olhar no olho daquele cara. Ele não precisa ser um católico, evangélico, não precisa não. Ele só precisa ter princípios. E nós temos que ter condição de discernir isso. Nós temos que ter essa condição de olhar quando ele estiver ajoelhado, que ele não está ajoelhado, mas o coração está de pé no orgulho, que ele está ajoelhado realmente porque ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Que nós pastores tenhamos esse discernimento, de dizer isso para eles. Aí sim, nós vamos começar a ver as pessoas passando em frente aos auditórios que a igreja de vocês, a nossa igreja, se reúne. Eles vão querer entrar. Eles vão entrar porque tem algo diferente ali. Uma mulher perguntou para mim, quando ela descobriu que eu era um pastor, ela falou assim: você faz oração de descarrego? Eu falei: faço. Eu que faço. Eu ganhei essa mulher batizada. Sabe, irmãos, existe um povo clamando aí fora. Eu sei o que ela pediu para mim quando ela queria oração de descarrego. Eu sei o que ela precisava. Você também sabe. Não, eu não sou pai de santo. Eu sou pai de santo, meu irmão, está ali. 23 anos andando comigo. Aí, ó. Minha filha anda comigo. Eu quero terminar. Quando eu falo que eu amo a unidade, eu sei que é possível. Aqui tem alguns amigos meus. Quando eu falo amigo, é porque escuta as minhas bobeiras, as minhas raivas, as minhas emoções. Continua andando comigo. Todo mundo tem uma parte esquisita. Eu sei que eu tenho uma. Eu tenho amigos dos quais eu me orgulho. E entre todos vocês eu preciso ressaltar a Lia. Eu me uni com essa mulher. Quem conhece a Lia sabe do que eu estou falando. Minha amiga. Chora por mim, eu choro com ela. Entende o que eu estou falando? Sabe por quê?
que eu me aproximei de você, Lia? Por causa do teu marido. Ele já tinha ido embora, mas ficou dele ficou em você. Como eu queria ter abraçado esse homem, Reinaldo. Eu não conhecia esse homem, mas esse homem começou a desbravar a unidade nessa cidade. Eu sei quem foi esse homem, eu sei. Eu falei, eu vou me unir com a mulher desse cara, eu vou ficar colado nela. E desde que eu cheguei na cidade, eu ando perto da Lia. Quem congrega com ela sabe, eu prego lá, ela prega aqui, a gente ora junto, ela está aqui na oração. Porque eu me lembro que o Reinaldo começou a batalhar a unidade pela cidade. Os pastores mais antigos sabem exatamente do que eu estou falando, e alguns talvez aqui sejam frutos dele. E ele tem muito fruto espalhado por essa cidade, muito fruto. Reinaldo foi um pastor de unidade. Sabe, irmãos, eu quero ser um pastor. Todos os pastores que eu procurei, que eu estive junto, alguns que eu tenho amizade aqui, eu fui lá visitar. Eu chamei para um almoço, fui para um café, fui na casa, fui lá estender a mão. Falei, que bom que você está chegando. Quando o Facinho foi abrir a igreja Leão de Judá, lá do lado da minha, eu fui lá, cara, que bom que você está aqui, nós vamos ganhar esse bairro para Jesus. Os pastores que se isolam, os grandes da cidade, você sabe quem é, deles que eu estou falando também, se isolam, são gentlemen. Se a gente chega perto deles, me amam, me respeitam e me tratam bem. Eu não estou desrespeitando eles aqui agora, eu estou falando um pecado que eu acho que eles cometem. Porque quando você acha que é grande, você na verdade é o mais pequeno de todos. Na verdade isso não te glorifica, isso te humilha, isso é ruim para você. Mas quando você é pequeno e você se apresenta no meio dos grandes, os grandes são os pequenos e os pequenos são os grandes. Como eu citei o Éder aqui. Mas cada um de nós, a gente só é grande. O bispo é pastor de 4 igrejas, tem 4 líderes, 4 ou 5 já que tem, né? 6 Sara Nossa Terra. A gente anda junto, tem tempo para vir. Da igreja dele multiplicou 6 igrejas, 5 igrejas, né? 6. Irmãos, eu queria nesse tempo que eu completo 15 anos, foi ontem, a minha voz, eu queria que você se unisse comigo. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Deus tem me dado algumas pessoas leais. Um dos mais recentes, que chegou assim, parece que chegou para valer, o Marco Antônio está ali, está aqui na cidade há tanto tempo, tem uma história. Meu irmão, eu e meu irmão, a gente procura honrar o nome do nosso pai, e vocês não ouvem falar mal de nós dois, na imoralidade e em outras coisas mais. Sabe, a gente quer ganhar essa cidade com vocês. Outro dia falando com o Enio, da minha visão, a minha igreja vai ser uma menor delas, irmãos. Ela vai estar lá no Avan. O Avan vai para outro lugar maior, e eu vou estar lá no Avan. Eu falei para o Enio, ela vai ser uma das menores. O pastor Gladstone e a sua esposa, meu amigo, está ali, que conheci também há muitos anos atrás. Eu queria que vocês ouvissem isso. Eu queria terminar orando. Vamos nos unir, pelo amor de Deus, vamos nos unir. A minha visão é que a gente começar, que hora que tiver uns 80, 100 pastores orando aqui, a gente vai para aquele auditório lá do Dom Teodato. Aí você leva o teu povo, eu levo o meu povo, o Gladys leva o povo dele, o Fábio leva o povo dele, a gente está lá no mover de oração. Daqui a pouco a gente está naquele douradão, 50 mil pessoas orando. Não vai ter uma estrela gospel lá, vai ter os pastores da cidade orando. Lá não tem uma denominação, não vai ter a faixa, a igreja fulana de tal está aqui, não, a igreja é uma só. E a gente precisa ser humilde o suficiente para entender que quando a gente pega na mão um do outro, não tem apóstolo, bispo, diácono, pastor, evangelista, tem homens e mulheres de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar agradecido a Deus por esses 15 anos de história, abrindo meu coração um pouquinho aqui, na verdade, daquilo que talvez você já ouviu isso. Eu quero terminar fazendo uma oração de unidade, irmãos. Pega na mão do seu irmão, por favor. Se você puder começar a orar. Se você quiser pedir perdão para Deus, se você entende que o que eu estou falando é de Deus, por favor. Por favor, meu Pai.
Por favor, papai. Escute a nossa oração. Nos livra, Senhor, de um coração orgulhoso. Nos livra de um coração egoísta. Nos livra, Senhor, de um coração que se isola. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a obedecer, a submeter-se. Senhor, olha para a tua igreja nessa cidade. Aqui está os homens e as mulheres que o Senhor tem levantado para que esta cidade reconheça o Senhor como Salvador. Senhor, nós não estamos apenas profetizando a conquista dessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, que a sua oração, para que o mundo creia, para que essa cidade creia, ela se torne uma realidade em nossa cidade. Que nós de fato sejamos não apenas fisicamente ligados como estamos nesse momento, mas ligados. Que nós não sejamos denominacionais, mas que sejamos reino. Em nome de Jesus, manifesta o seu poder em cada ministério pessoal. Manifesta o seu ministério em cada família pastoral. Que o teu nome seja entronizado, seja engrandecido. Que nós não sejamos, meu Pai, infantis ao ponto de brigar um com o outro. Senhor, que possamos amar assim como o Senhor tem nos amado. Em nome de Jesus, nos livra de falar mal um do outro, e nos perdoe a imprudência de falar mal um do outro. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, o Senhor está entronizado em nosso meio. E nós cremos na manifestação poderosa do Senhor nessa cidade, através da unidade do teu povo, dos teus líderes, dos teus servos. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que tu me sondas, sei que também tu me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas,